Olá, boa noite a todos. Hola, buenas noches a todos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador. Gracia y paz de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amém. Eu quero dizer que eu estou muito honrado Quiero decirle que yo estoy muy honrado de estar nesse país. de estar en este país. Vocês são uma nação belíssima Ustedes son una nación bellísima e um povo muito querido. y un pueblo muy querido. O pastor de vocês está me tratando como um príncipe. El pastor de ustedes me ha tratado como un príncipe E gostei muito da comida de vocês. y me ha gustado mucho la comida de ustedes. Mas muito boa mesmo. Es muy rica mismo. Eu pensei que pudesse fazer jejum, Yo pensé que podía ser un ayuno, mas é impossível. pero es imposible. Muito obrigado. Muchas gracias. Eu agradeço a Patrícia Yo agradezco a Patricia, e toda a liderança da Igreja Filadélfia todo el liderazgo de la Iglesia Filadelfia e aqueles que estão aqui. y a los que están aquí. Meu nome é Osvaldo Lobo Júnior. Mi nombre es Osvaldo Lobo Jr. Sou casado com uma moça muito bonita. Soy casado con una señorita muy hermosa. As pessoas olham para mim e falam, não é possível. Las personas miran hacia mí y dicen, no, es imposible. Então eu trago ela para provar. Entonces yo la traigo para probarles. Fique em pé, Fabiola, minha esposa. Por favor, Fabiola. Fabiola, o nome Fabiola significa pequena semente. El nombre Fabiola significa una pequeña semilla. Ok? Fabiola, minha pequena semente. Fabiola, mi pequeña semilla. Osvaldo significa poder de Deus. Osvaldo significa poder de Dios. Em hebraico, Gabriel. En hebreo, Gabriel. Gabriel, Gabi, poder é o Deus, poder de Deus. Gabi, poder, el Dios, poder de Dios. Mas eu prefiro ser chamado de Osvaldo. Pero me gusta ser llamado Osvaldo. Eu sou pai da Natália, Soy padre de Natalia, que é casada com o Bruno. que es casada con Bruno. E sou pai do Arthur, meu caçula, Y soy padre de Arturo, sería como Arturo, mi hijo menor. e tem 21 anos. Tiene 21 años. Eu trabalho com libertação e batalha espiritual há muitos anos. Yo trabajo con liberación y batalla espiritual ya hace muchos años. Sou pastor na Igreja Batista Alameda, em Curitiba. Soy pastor en la Iglesia Bautista Alameda en Curitiba. É uma igreja de porte médio. Es una iglesia de porte mediano. Para o nosso país, tem em torno de 2.500 membros. Es una iglesia de porte mediano para nuestro país. Tiene cerca de 2.500 miembros. E a gente trabalha muito na área de libertação de cativeiros espirituais. Y trabajamos mucho en liberación en el área de cautiverio espiritual. O Brasil é um país que tem muitos rituais ocultistas. Brasil es un país donde hay muchos rituales ocultistas. Há práticas de pecados muito grosseiros. Pecados muy groseros. Muito sangue inocente derramado. Mucha sangre inocente derramada. Muita feitiçaria. Mucha hechicería. Macumbaria. Macumba. Macumba, ok. Existem o espírito imundo. Existe un espíritu inmundo. Quando Jesus faz referência aos demônios, Cuando Jesús se refiere a los demonios, ele os chama de espírito imundo. Él los llama de espíritu inmundo. Em Mateus capítulo 12, Mateo capítulo 12. Jesus diz: quando o espírito imundo sai do homem, Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ele anda por lugares áridos, él anda por lugares áridos ele busca repouso e não encontra. y busca un lugar para descansar y no encuentra. Então ele diz: voltarei à minha antiga casa de onde saí. Entonces dice, volveré a mi antigua casa de donde ya salí. E encontrando ela Y cuando la encuentra, limpa, limpia, vazia vacía e adornada, y adornada. ele diz: trarei 7 piores. Él dice, traeré otros 7 peores. E o final deste homem Y el fin de este hombre é pior do que o início. es peor que el comienzo. Então lembre disso. Entonces, acuérdense de eso. O que eu vou ensinar durante todo esse final de semana Lo que voy a enseñarles por todo este fin de semana não tem a ver no tiene que ver com o demônio, con los demonios. tem a ver com a sujeira. Tiene que ver con la suciedad. Se não existir sujeira, Si no hay suciedad, não existe espírito imundo. no hay espíritu inmundo. O espírito imundo precisa de imundície. El espíritu inmundo necesita de inmundicia.
Então não se preocupe com os demônios. Entonces no se preocupe de los demonios, Se preocupe com a pureza. preocúpese de la pureza. Quando nós vamos tratar aqui de alguns assuntos, Cuando vamos a tratar aquí de algunos temas, eles são muito doloridos son muy doloridos para algumas pessoas. para algunas personas. Olha para quem está do seu lado. Mire a las personas que están a su lado, Olha para ela. mire hacia ella. Você conhece essa pessoa? Olha para ela. Usted conoce a esa persona, mire hacia ella. Hans, você conhece Hans? Hans, ¿usted conoce a Hans? Conhece? ¿Conoce? Você não conhece. Usted no conoce. Pode ser seu marido, Puede ser su esposo, pode ser seu filho, puede ser su hijo, pode ser seu pai, seu avô. puede ser su padre o su abuelo. Você não conhece ele. Usted no lo conoce. As pessoas escondem as suas feridas. Las personas esconden sus heridas. As pessoas não têm muita vergonha e muito medo de falar das suas dores. Las personas tienen mucha vergüenza y mucho miedo de hablar acerca de sus dolores. Talvez a pessoa do seu lado Quizá la persona que está a su lado tenha sido abusada na infância, haya sido abusada en su niñez, abandonada. abandonada. Conhece a dor de um órfão, ¿Te conoce el dolor de un huérfano, de alguém que foi traído, de alguien que fue engañado? de pessoas. Eu atendi uma mulher esses dias no Brasil, Yo atendí a una mujer estos días en Brasil que a dor dela era muito grande. que el dolor de ella era muy grande. Era uma boa mulher cristã, Era una buena mujer cristiana, mas ela tinha um temperamento muito difícil. pero tenía un carácter muy difícil. E fui conversar com ela. Y fui a hablar con ella. E ela me contou que quando era bebê, Y ella me dijo que cuando era una guagua, a mãe dela su mamá jogou ela no lixo. la botó a la basura. Ela nasceu, Ella nació e logo após o parto, y después del parto, a mãe dela jogou ela no lixo. su mamá la botó a la basura. Ela foi encontrada por um lixeiro, por um gari. Ella fue encontrada por la gente que barre la calle E ela estava toda mordida de formiga. y estaba toda picada de hormiga. E ela cresceu ouvindo essa história, Y ella creció oyendo esta historia, mas escondeu isso. pero escondió eso. E aquela dor Y este dolor machucava demais ela. la dañaba mucho. Nós somos abusados dentro de casa. Somos abusados dentro de nuestra casa. Nós somos traídos nas alianças que nós confiamos. Somos engañados en los pactos en que confiamos. Mulheres que são deixadas pelos seus esposos que vão viver com outra família. Mujeres que han sido dejadas por su esposo que van a vivir con otra familia. Você imagina que você é filho. Imagínese que usted es un hijo. A maior figura de proteção, La mayor figura de protección, de cuidado e de amor, de cuidado y amor é o seu pai. es su padre. Mas aí o seu pai é violento, Pero su padre es violento, é brutal, es bruto, é cruel, es cruel, te abandona, te abandona, vai viver outra vida va a vivir otra vida e você se sente sem chão. y usted se siente como sin piso, sin suelo. Isso machuca a gente. Esto nos daña E nós crescemos traumatizados. y crecemos traumados. O que é um trauma? ¿Qué es un trauma? É uma ferida, Es una herida, em cima da ferida, por arriba sí de otra herida, em cima de outra ferida, encima de otra herida, em cima de outra ferida, encima de otra herida, que já estava ferida. y ya estaba herida. É uma série de golpes no mesmo lugar. Es muchos golpes en el mismo lugar. Isso me causa medo. Y esto me trae miedo. Causa medo em você. Causa miedo a usted. Nós chegamos numa igreja evangélica, Llegamos a una iglesia evangélica, de corte protestante, protestante, e nós levantamos a mão e aceitamos Jesus. y levantamos nuestras manos y recibimos a Jesús. Ai, que bom, tudo mudou. Oh, qué bueno, todo ha cambiado. Mas o coração não está tratado. Pero el corazón aún está tratado. Ausência de perdão, Ausencia de perdón, amargura, amargura, culpa, culpa, ódio, odio, medo. miedo. O meu coração, Mi corazón, minha mente, mi mente está repleta de sujeira. está llena de suciedad. 50%, 50%, pelo menos 50%, por lo menos el 50% dos homens nessa igreja de los hombres de esta iglesia são viciados tienen adicción em algum grau en algún grado em pornografia. en pornografía. Você sabia disso? ¿Te sabía de eso?
pelo menos 40% das mulheres dessa igreja por lo menos 40% de las mujeres de esta iglesia também são viciadas em pornografia. también tienen adicción a pornografía. 30% de todos que estão aqui 30% de todo lo que están aquí já pensaram em se matar. ya pensaron en suicidarse E são crentes. y son cristianos. O que está acontecendo? ¿Qué está pasando? João capítulo 8, Juan capítulo 8, a partir do verso 31, empezar en el verso 31, diz assim: dice así: E disse Jesus y dijo Jesús aos judeus a los judíos que haviam crido nele. que habían creído en él. Você pode colocar esse texto aqui, querido? ¿Usted puede poner el texto aquí? ¿Sí? Esse rapaz, ele parece o moço do Velozes e Furiosos, não parece? Así que Samuel se parece con el hombre de Rápido y Furioso. Não parece? ¿No se parece? É artista americano. Es un actor americano. Sim. Dijo entonces Jesús, Olha, está aqui. miren lo que está escrito. Me perdoe. É um elogio. Es un elogio. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok. Jesus disse a quem? Jesús dijo a quién? Aos judeus que haviam. A los judíos que habían Libertação é para crente. liberaciones para creyente. Eu ouvi que tem muitos pastores aqui presentes. He visto que hay muchos pastores aquí. Qual foi o meu erro no início da minha jornada? ¿Cuál fue mi error en el inicio de mi caminata? É querer ministrar libertação Es querer ministrar liberación para quem não é crente. para quien no es cristiano. Quando você ministra libertação para quem não é crente, Cuando usted ministra liberación a los que no son cristianos, isso é uma crueldade. eso va a ser una crueldad. Por quê? ¿Por qué? O espírito imundo sai do homem. El espíritu inmundo sale del hombre E quando ele volta, y cuando ele volta com mais 7. vuelve con 7 más. Porque Jesus não está ali. Porque Jesús no está allí. Então todo o processo de libertação, Entonces todo proceso de liberación ele tem que caminhar ao lado tiene que caminar al lado do discipulado. del discipulado. É por isso que a visão do MDA, Es por eso que la visión MDA ela é tão importante. es tan importante. O discipulado 1 a 1, El discipulado uno a uno ele é revestido es vestido da confidencialidade. de la confidencialidad. Eu protejo você, que é meu discípulo, Yo protejo a usted que es mi discípulo e você pode me confiar. y usted puede confiar en mí. Imagine Imagine que ele tem uma dor, que él tiene un dolor, ele tem um pecado, él tiene un pecado. e ele diz: ninguém nunca vai saber. Y él dice: nadie nunca va a saber, Ninguém pode saber. nadie puede saber. Mas ele convive com isso. Pero él vive con eso. Esse pecado culpa ele. Ese pecado lo culpa. Mas eu digo para ele: Pero yo digo a me él: dê sua mão. dame su mano, Pode confiar em mim. puede confiar en mí. Eu vou cuidar de você. Yo voy a cuidar de ti. Eu não vou te abandonar. Yo no te dejaré, Eu não vou te deixar. no te dejaré. Fica comigo. Quédate conmigo, Eu vou te proteger. yo te protegeré, Eu vou te ensinar. te enseñaré, Nós seremos amigos. seremos amigos. O que você disser para mim, Lo que usted me diga, ninguém vai saber. nadie va a saber, Nunca vai saber. nunca va a saber. Porque eu trato você Porque yo trato contigo dentro do ambiente dentro del de ambiente proteção de protección e y confidência. confidencia. A fofoca El chisme é o suicídio do aconselhamento. es el suicidio de la consejería. Se você me conta da sua dor Si usted me habla acerca de su dolor e eu conto para alguém como quem diz: vamos orar pelo fulano, y yo cuento a una persona como quien dice: vamos a orar por esta persona, ele tem um problema assim assado. él tiene un problema así, Eu sou desleal com ele. yo soy desleal con él. As pessoas são desleais com a gente. Las personas son desleales con nosotros. Então eu me escondo. Entonces yo me escondo. Vamos ver aqui. Vamos a ver. Imagine que dentro dessa igreja Imagínense que aquí dentro de esta iglesia tem um monte de mosca, hay mucha mosca, barata, cucarachas, baratas, rato. ratones. Qual é a razão de ter mosca, barata e rato? ¿Cuál es la razón? Porque hay mosca, barata y ratones. Sucio. Está sujo. Diga sujeira. Diga suciedad. Você não precisa atrair a mosca. Usted no necesita atraer a la mosca. A mosca vem sozinha. Ella viene sola.
Você coloca aqui um alimento podre. Te pone aquí una comida que está podrida. Você coloca aqui fezes de animais. Te pone aquí caca de animales. Você coloca aqui sujeira. Te pone suciedad. Você não precisa convidar. Mosca, vem! No hay que invitar la mosca, viene. A mosca já vem. Ella ya viene. Escute o que eu vou dizer. O problema Escuche lo que voy a decir, que el problema não são as drogas. no es las drogas. Acredite em mim, não é o crack, a cocaína. Cree en mí, no es la cocaína, la marihuana. O problema não é a cachaça, El problema no es el alcohol, não é a violência. no es la violencia. O problema é o pecado. El problema es el pecado. Mas nós disfarçamos bem isso. Pero disfrazamos muy bien eso. Nós somos bons artistas. Somos buenos artistas. E em vez de nós confessarmos a nossa dor, Y en vez de confesar nuestro dolor, eu escondo a minha dor. yo escondo mi dolor. Imagine que eu tenho um câncer aqui, uma inflamação. Imagine que yo tengo un cáncer, una inflamación aquí en mi brazo. E aqui fica... Já viu quando a mosca fica em cima da ferida? ¿Usted ya vio cuando una mosca está en la herida? Já viu isso? Você já A viu? mosca. La mosca, Aí você diz assim, em nome de Jesus, ahí se dice así, en el nombre de Jesús, sai. sale. A mosca vai sair? La mosca sale, Sai. sale, Ela sai e volta. ella sale y vuelve. O que acontece hoje? ¿Qué pasa hoy? As pessoas querem expulsar o demônio, Las personas quieren expulsar los demonios, mas não quer jogar a sujeira fora. pero no quieren botar la basura. Então o espírito imundo ele retorna. Entonces el espíritu inmundo vuelve. Então Jesus está dizendo, Entonces Jesús está diciendo, Velozes e Furiosos, Mateo 8:31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Ah lá. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esse é o primeiro princípio. Este es el primer principio. Não se faz libertação No se hace liberación com não crente. con los que no son cristianos. Você pode até expulsar o demônio, Usted puede incluso echar a los demonios, mas você não vai libertar ele. pero usted no lo va a liberar, Porque é necessário jogar o lixo fora. porque es necesario botar la basura. Todos entenderam isso? ¿Todos entendieron eso? Passa o próximo, verso 32. Versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade... Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok. Quantos aqui conhecem as Escrituras e a Bíblia? ¿Cuántos aquí conocen las Escrituras, la Biblia? Conhece a Bíblia? ¿Conocen la Biblia? Há um orgulho dentro da igreja evangélica por conhecer a Bíblia. Hay un orgullo dentro de la iglesia evangélica por conocer la Biblia. Os pastores, então, são professores em ser orgulhosos. Los pastores entonces son profesores, maestros en ser orgullosos. Eu conheço a Bíblia. Yo conozco la Biblia, Eu sei o que eu estou yo falando. sé de lo que estoy hablando. Mas dentro deles, Pero dentro de ellos, apesar de conhecer a Escritura, a pesar de conocer la Escritura, aquilo não funciona dentro dele. esto no funciona dentro de él. Ele ensina no púlpito, Él enseña del púlpito, mas ele não consegue viver aquilo, pero él no puede vivir aquello, porque ele está preso. porque está atrapado. Ele conhece a verdade da Escritura, Conoce la verdad de la Escritura, mas ele não apresenta pero él no a presenta verdade do seu coração. la verdad de su corazón. Ele esconde, Él la esconde, porque aquilo dói. porque eso duele. Eu tratei de um rapaz Yo traté de un joven que ele me deu muita alegria no final. que me dio mucha alegría al final. Era um homem que conhecia muito a Bíblia, Era un hombre que conocía mucho la Biblia, mas eu lembro dele como que eu lembro de Salomão. pero yo me acuerdo de él como me acuerdo de Salomón. Salomão conhecia a Bíblia? Salomón conocía la Biblia, Sim. sí, Era o mais sábio dos homens. era el más sabio de los hombres. Ele escreveu o livro de Eclesiastes, Cantares e Provérbios. Él escribió Eclesiastés, Cantares y Proverbios, Mas ele não tinha temor do Senhor. pero él no tenía el temor del Señor. Salomão conhecia a verdade, Salomón conocía la verdad, mas alguma coisa não funcionou ali. pero una cosa no resultó allí. Ano passado eu cuidei de 2 pastores El año pasado yo cuidé de 2 pastores que tentaram suicídio que intentaron suicidarse no Brasil. en Brasil. Por que estamos dentro da igreja e somos cativos? Porque estamos dentro de la iglesia, pero seguimos cautivos.
Por que estamos dentro desse ambiente de salvação Porque estamos dentro de este ambiente de salvación e continuamos aprisionados? y seguimos atrapados. O pecado jaz à sua porta, sobre o qual você deve dominá-lo. El pecado está a su puerta, sobre lo cual usted debe dominarlo, Mas você não domina ele. pero usted no lo domina. O que há por trás disso? ¿Qué hay por detrás de eso? O que há por trás disso é a ausência de autoridade. Lo que está atrás de eso es la ausencia de autoridad. Marcos capítulo 1, verso 27. Marcos capítulo 1, versículo 27. És o marido de Maria José, é isso? 40 anos, é isso? El malito de 40 Sim, años. isso. Está aqui. Pode ler, por favor? Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ok. Eu escrevi esse livro aqui. Yo escribí este libro. É um tratado sobre autoridade. Es un tratado sobre autoridad. Ele está em português. Está en portugués. Eu ensino a lidar com pessoas cativas das drogas. Yo enseño a lidiar con las personas cautivas en las drogas. Pessoas cativas em uma vida sexual deturpada. Personas cautivas en una vida sexual deturpada, desordenada. Isso. Como lidar com pessoas prisionadas na prostituição, Cómo lidiar con las personas que están atrapadas en la prostitución, no adultério, en el adulterio, na pornografia, en la pornografía, na homossexualidade. en la homosexualidad. Você acha que isso é uma decisão? ¿Te cree que esto es una decisión? Não é. No es. As pessoas estão presas. Las personas están presas. Eu encontrei homens que dizem: pastor, eu amo a minha esposa, Yo he encontrado a hombres que me dicen, pastor, yo amo a mi esposa, mas eu não consigo deixar de traí-la, eu estou preso. pero yo no puedo dejar de engañarla, yo estoy preso. No Brasil nós dizemos: esse é um sem vergonha. En Brasil decimos, este hombre es un sinvergüenza. Não é. No es. Ele é aprisionado. Él está atrapado. Ele está dentro de um cativeiro. Está dentro de un cautiverio. Pessoas que trabalham e trabalham e trabalham, Personas que trabajan y trabajan y trabajan, mas não conseguem o fruto do seu trabalho e vivem na miséria ou no engasgamento econômico. pero no consiguen el fruto de su trabajo y viven una vida de miseria o dando vueltas así, no pueden contar nada, nunca tienen. Eu não prego o evangelho da prosperidade. Yo no predico el evangelio de la prosperidad, Eu prego o evangelho da cruz. yo predico el evangelio de la cruz, Mas tem muita gente aprisionada dentro da igreja. pero hay mucha gente aprisionada en la iglesia. Então aqui são 16 capítulos Entonces son 16 capítulos que eu ensino a tratar essas pessoas. donde yo enseño a tratar a estas personas. Não só dizer: você vai para o inferno. No solo decir usted va al infierno, Não é isso. no es eso. Jesus não fez isso. Jesús no dijo eso. Jesus foi lá, Jesús fue allá, abriu a porta da prisão abrió la puerta de la e cárcel disse: vem para fora. y dijo, ven hacia afuera. Foi isso que Jesus fez. Fue eso lo que Jesús hizo. Jesus não acusou prostitutas. Jesús no acusó prostitutas. Jesus salvou as prostitutas. Jesús salvó a las prostitutas. Jesus não lançou uma palavra de maldição sobre os fraudadores. Jesús no lanzó una palabra de maldición sobre los estafadores. Ele trouxe uma palavra de vida eterna. Él trajo una palabra de vida eterna. Ele não veio para santos. Él no vino para los Ele santos, veio para pecadores. vino a los pecadores. Ele não veio para os sãos, veio para os doentes. No vino para los sanos, vino a los que están enfermos. Entenda o que eu vou dizer. Entienda lo que voy a decir. Eu não vim aqui para te acusar. Yo no vine aquí para acusarte, Eu vim aqui para te libertar. vine aquí para É liberarte. só isso. Eso nomás. E eu vou te ensinar Y yo los enseñaré de uma maneira muito simples de una manera muy sencilla a abrir as portas das prisões. a abrir las puertas de la cárcel. Amém? Amén. Esse livro é um presente para o seu pastor. Entonces este libro es un presente, un regalo a su pastor. Amén. Esse livro faz muito sucesso no Brasil. Esse ano, esse país é o 9º país que eu estou visitando. Este año es el nono. noveno país que he visitado. Y este libro ha sido un éxito en Brasil. E aí eu escrevi esse outro livro aqui. Y después yo escribí este otro libro, Blindagem contra as trevas. Blindaje contra las tinieblas. Fala sobre proteção espiritual. Habla sobre protección espiritual. E eu falo depois sobre ele. E é um presente para o seu pastor. Y yo voy a hablar después sobre él y es un regalo a su pastor.
tem esse pequeno livro, Sangue nos Umbrais. Y hay este pequeño libro, Sangre en los... lo que está alrededor de la puerta. Umbrales. Sim. Sangre en los umbrales. Você lembra de Moisés? ¿Usted se acuerda de Moisés? Deus deu autoridade a Moisés. Dios dio autoridad a Moisés. E Moisés foi lá e a água virou sangue. Y Moisés fue y el agua se volvió sangre. Você lembra que o pó virou mosca? ¿Se acuerda que el polvo se transformó en mosca? E desceu pedra de fogo sobre os Y egípcios? vino piedras de fuego sobre los egipcios. Escute, Escuche, o poder de Deus liberta. el poder de Dios libera. O golpe final de Deus. El golpe final de Dios. A água virar sangue não resolveu. Agua transformarse en sangre no resolvió. O câncer, os tumores nas pessoas e nos animais Los não tumores, resolveu. el cáncer en las personas y en los animales no resolvió. Sabe o que resolveu? ¿Sabe lo que resolvió? O sangue nos umbrais. La sangre en los umbrales. O sangue da cruz La sangre de la cruz é Ele que te liberta. es Él que te libera. São 10 lições Son 10 de lecciones curso que eu dou no Brasil, de un curso que doy en Brasil chamado Sangue nos Umbrais. llamado Sangre en los umbrales. E é um presente para o seu pastor. Y es un regalo a su pastor. Vamos lá. Vamos. Com que autoridade tu fazes essas coisas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Porque ordena os espíritos imundos Porque ordena a los espíritus inmundos e eles obedecem. Diga, obedecem. y ellos obedecen. Diga, obedecen. Diga, ordenar. Diga, ordenar. Quantos são militares aqui? ¿Cuántos son militares aquí? Militar? ¿Militar? Militar? Sim? Militares, levante sus manos. Militar. Militar. Oh, muito bem. Todos los militares. Eu também fui 30 anos militar. Yo también fui por 30 años militar. Entrei com 14 anos. Entré con 14 años. Fui da Força Aérea Brasileira. Fui de la Fuerza Aérea Brasileña. E à medida com que você vai crescendo hierarquicamente, Y al paso que uno va creciendo en la jerarquía, eu achava o seguinte: yo pensaba lo siguiente. eu quero ser coronel Yo quiero ser coronel para poder mandar em todo mundo. para poder mandar a todos. E eu era garoto. Yo era un niño. A Fabiola, minha esposa, era tenente. La Fabiola, mi señora, era teniente. E eu mandava nela. Y yo mandaba en ella. E eu falava, tenente, Y yo le decía, teniente, vem cá dar um beijo no coronel. ven aquí y da un beso del coronel. Não funciona bem assim, No funciona bien así quando a gente é casado. cuando somos casados. Mas eu deixei a Força Aérea e ela também Pero yo dejé la Fuerza Aérea y ella igual para servir a Jesus. para servir a Jesús. Hoje eu sou um soldado de Jesus. Hoy yo soy un soldado de Jesús. Mas entenda bem, Pero entienda bien, a autoridade é um princípio. la autoridad es un principio. A autoridade Deus deu ao homem no princípio. La autoridad Dios dio al hombre en el principio. A palavra autoridade La palabra autoridad vem de autor. viene de autor. Deus é o autor da vida, sim ou não? Dios es el autor de la vida, ¿sí o no? Ele faz Adão Él hace a Adán e Deus dá autoridade a Adão. y Dios da autoridad a Adán. Isso é importante. Esto es importante. Isso é importante. Esto es importante. Ele diz: dominarás Ele- sobre as aves do céu, Él dijo, tú dominarás sobre las aves de los cielos, os peixes do mar, los peces del mar, sobre os animais e rebanhos los animales y rebaño e tudo que se move sobre a terra. y todo lo que se mueve sobre la tierra. Diga: dominarás. Diga, dominarás. Dominar não é ser dono. Dominar no es ser dueño. Dominar é exercer a autoridade. Dominar es ejercer autoridad. Deus deu para Adão a autoridade. Dios dio a Adán autoridad. E o que Adão fez com essa autoridade? ¿Y qué hizo Adán con esta autoridad? Satanás era uma serpente. Satanás era una serpiente, É um símbolo. un símbolo. Mas ali ele estava na serpente. Pero allí él estaba en la serpiente. E ele faz um negócio, Y él hizo un trueque, um acordo. un acuerdo. Todo pacto Todo pacto é o termo de um contrato. es un término de un contrato. Toda aliança, Toda alianza, pacto, ela é marcada espiritualmente. es marcada espiritualmente. Satanás disse o seguinte para Adão: Satanás dijo lo siguiente a Adán: me dá tua autoridade dame tu autoridad e eu te dou do conhecimento do bem e do mal. y yo te doy del conocimiento del bien y del mal. E Adão, que é um bobão, Y Adán, que es un tonto,
trocou. cambió. Ele deu a autoridade dele Él dio la autoridad de él para Satanás. para Satanás E comeu da árvore da vida. y comió del árbol de la vida. E ali, Y allí, naquele momento, en aquel momento, Satanás se tornou Satanás se volvió príncipe desse século. príncipe de este siglo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. La Biblia dice que el mundo ya en el maligno. Ok. Entenda bem. Entienda bien, Por que, que as criancinhas nascem com câncer? ¿por qué los niños nacen con cáncer? Por que, que você é justo e honesto ¿Por qué usted es justo y honesto e passa tanta y dificuldade? pasa tanta dificultad? E o rico que é ladrão Y el rico que es ladrón prospera. prospera. Por que, que a impressão que nós temos Porque la impresión que tenemos é que a justiça não prospera, es que la justicia no prospera, mas o mal se engrandece? pero el mal se engrandece. Diga, porque o mundo Diga, ¿por qué el mundo jaz no maligno. yace en el maligno? Adão Adán deu autoridade dio autoridad que Deus havia dado para ele. que Dios había dado a él, Pegou essa autoridade e deu para Satanás. tomó esta autoridad y la dio a Satanás. O ser mais cruel, El ser más cruel, violento, violento, brutal, brutal, assassino, asesino. ele vem para matar, Él vino para matar, roubar e destruir. robar y destruir. Você entregaria o seu filho aos cuidados de um ser assim? ¿Usted entregaría a tu hijo a los cuidados de un ser así? Não? No, Adão fez isso. Adán lo hizo. Coloca aí Lucas capítulo 4, Ponga Lucas capítulo 4, verso de número 5. versículo 5. Colocou? Pode ler, pastor? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Verso 6. 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. A palavra potestade é poder, me parece. La palabra potestad es poder. A tradução certa é: eu lhe darei toda a autoridade La traducción correcta es: yo te daré toda autoridad e toda a glória y toda la gloria, que foi dada a mim. porque fue dada a mí. Entenda, o diabo, Entiende, el diablo ele está dizendo: está diciendo: Adão me deu, Adán me dio, ela está comigo, está conmigo, eu tenho autoridade, yo tengo autoridad eu vou te dar, y yo te daré, se você prostrado me adorar. si usted se postra y me adora. Por que, que o mundo é mau? ¿Por qué el mundo es malo? Porque Deus fez o mundo mau? Será que é isso? Porque Dios hizo el mundo malo. ¿Será que por eso? Deus fez o mundo bom e perfeito. Dios hizo el mundo bueno y perfecto. Colocou Adão no paraíso do Éden, Puso a Adán en el paraíso del Edén, num jardim, en un jardín, e ele pegou a autoridade y él tomó toda autoridad e deu para o diabo. y se las dio al diablo. Você entende isso? ¿Usted entiende eso? E nós ficamos então a humanidade refém. Y nosotros, la humanidad, quedamos rehén. É como se você tivesse um presidente aqui, Es como si hubiera un presidente acá, que você votou nele. que usted votó por él. Vocês votam para presidente? Ustedes votan para presidente, Aí você vota num presidente muito ruim. ahí usted vota por un presidente muy malo. Mas ele engana e diz: eu sou bonzinho, vota em mim. Pero él engaña y dice: no, yo soy muy bueno, vote por mí, Vota em mim. vote por mí. Aí você acredita nele Y usted cree en él e vota nele. y vota por él. E quando ele ganha, Y cuando él gana, ele vira um ditador. se vuelve un dictador. Quem votou nele? ¿Quién votó en él? Quem deu autoridade para ele? ¿Quién dio autoridad a él? Foi você que deu. Fue usted que dio. Não adianta reclamar. Ahora no podemos quejarnos. Agora você vai ter que aguentar Ahora usted tiene que aguantar 4, 5 anos. 4 o 5 O años, tempo do mandato dele. el tiempo de su mandato. Vocês estão entendendo isso? ¿Ustedes están entendiendo eso? Só que Adão Solo que Adán deu uma autoridade dio una autoridad para o mandato por un mandato de Satanás de Satanás para sempre. para siempre. Vocês entendem isso? ¿Ustedes entienden eso? O mundo jaz no maligno. El mundo yace en el maligno. E é por isso que o mal Y acontece. es por eso que las cosas malas suceden. Mas a história não termina aí. Pero la historia no termina ahí. A Bíblia conta 3 metáforas de autoridade. La Biblia cuenta 3 metáforas de autoridad. Eu gosto muito de um centurião romano. Me gusta mucho del centurión romano.
Mateus capítulo 8. Mateo capítulo 8. Eu vou citar direto Yo voy a citar así directo para que a gente ganhe tempo. para ganar tiempo, Porque aquele relógio anda rápido demais. porque el reloj está muy apurado. Para em nome de Jesus. Para en el nombre de Jesús. Vamos lá. Mateus capítulo 8, Jesus encontra com um centurião romano. Mateo capítulo 8, Jesús se encuentra con un centurión romano. O centurião romano, ele era um capitão dos dias de hoje. El centurión romano sería como un capitán de nuestros días, Comandante de uma companhia comandante de una compañía dos 100 homens. de 100 hombres. Daí nome centúria. Y de ahí sale el nombre centuria E ele centurião. y centurión. Acima dele havia o tribuno, Arriba de él había un tribuno, que seria um major, que sería como un mayor. ok? Amén. E ele diz assim: eu tenho um servo que está doente. Y él dice así: yo tengo un siervo que está enfermo. E Jesus diz: eu vou na sua casa. Jesús le dijo: yo voy a su casa. Ele fala: não precisa. Y él dijo: no, no es necesario. Eu sou um homem sob autoridade. Yo soy hombre bajo autoridad. Eu entendo de autoridade. Yo entiendo de autoridad. Eu digo ao meu soldado Yo digo a mi soldado uma palavra: una palabra: vai, ve, vai, ve, e ele vai. y él va. Eu digo ao meu soldado uma palavra: Yo digo a mi soldado una palabra: vem, viene, vem, ven, e ele vem. y él Ai, viene. ai dele que não venha. Y hay de él sí que no venga. Eu digo uma palavra: Yo le digo una palabra: faz, hace, e ele faz. y él hace. Assim como eu comando os meus soldados pela palavra, Así como yo comando mis soldados por la palabra, o Senhor comanda as enfermidades também. Eu já entendi isso, Jesus. usted también comanda las enfermedades, Jesús. Yo ya entendí eso. Isso é a Bíblia na versão do pastor Oswaldo Lobo, Esa es la Biblia en la versión Osvaldo Lobo. ok? ¿Ok? Mas ele diz: diga uma palavra Pero él dice así: diga una sola palabra e meu servo será curado. y mi siervo será sanado. Diga uma palavra, Diga una palabra, meu servo será curado. mi siervo será sanado. E Jesus diz: então vai. Y Jesús dijo: entonces ve. Jesus diz uma palavra: vai. Jesús le dijo una palabra: ve. E como creste, Y como creíste, te seja feito. que sea hecho. E ele para os discípulos. Y él para a los discípulos Ele chama os crentes da igreja Filadélfia. y él llama a los cristianos de la iglesia Filadelfia Ele diz: nem aqui em Arica, no Chile, y les dice así: ni aquí en Arica, en Chile, nem no meio do povo de Deus, ni en el medio del pueblo de Dios, eu vi com a fé como a desse homem. he visto una fe como de este hombre. Porque ele não era judeu, Porque él no era judío, ele era romano, él era romano, mas ele entendeu a questão da autoridade. pero había entendido la cuestión de la autoridad. Diga autoridade. Diga: autoridad Tem que sair da minha boca. tiene que salir de mi boca. A pessoa pode estar endemoniada. La persona puede estar endemoniada. Esse dia lá tem uma cidade mais ou menos no meio do Brasil, Hay una ciudad en el medio de Brasil, uma igreja Assembleia de Deus. Aqui tem Assembleia de Deus. una iglesia Asamblea de Dios. Aquí hay Asamblea de Dios. E nós fomos ministrar, eu e Fabiola. Y fuimos a ministrar, yo con E Fabiola. uma mulher que era visitante Y una mujer que era visita ficou terrivelmente endemoniada. quedó terriblemente endemoniada. E disse: Y dijo: meu nome é Legião. mi nombre es Legión. Eu falei: ah, é Legião? Y yo le dije así: ah, sí, es Legión. Em nome de Jesus, sai! En el nombre de Jesús, ¡sal! E ele, ó, Y él se mandou. se fue. Entenda o que aconteceu. Entienda lo que pasó. Deus te deu autoridade. Dios te ha dado autoridad. Imagina que você é um coronel Imagínese que usted es un coronel e o diabo é um soldadinho. y el diablo es un soldado. Eu digo para ele: Yo le digo a él: de joelhos! arrodíllese. E ele fica de joelhos. Y él se arrodilla. Coloca essa mão para trás. Ponga sus manos hacia atrás. Cala-te! Cállate. Sai! Sal. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. E ele, ó, Y ele él se manda. se va. Vocês estão entendendo isso? ¿Ustedes están entendiendo eso? Isso não foi algo que Deus deu para o pastor. Eso no fue algo que Dios ha dado a los pastores. Deus deu para a igreja. Dios dio a la iglesia. Este sinal. Este señal Isso não é dom. no es un don. Bobagem, isso não é dom. Eso es tontería. Si no es un don. Aí aquele pastor, ele tem dom de expulsar demônios. Aquel pastor tiene el don de expulsar demonios. Mentira. Mentira. Isso não é dom. Eso no es un don. Isso é um sinal. Eso es un señal. Este sinal Este señal
seguirão os que crerem. Seguirán a los que creen. Em meu nome En mi nombre expulsarão demônios. echarán fuera los demonios. Falarão novas línguas. Hablarán nuevas lenguas. Imporão as mãos sobre os enfermos Pondrán las manos sobre los enfermos e os curarão. y los sanarán. Vocês entendem isso? ¿Ustedes entendieron eso? A autoridade, ela é destacada na Bíblia com 3 metáforas pelo menos. La autoridad está destacada en la Biblia por lo menos 3 metáforas. A metáfora da vara. La metáfora de la vara. Não poupe a vara ao seu filho, diz a Escritura. No retenga la vara a tus hijos. Aquele que retém a vara El que retiene la vara aborrece o seu filho. aborrece a su hijo. Ok. Ele não está dizendo você ser violento com seu filho. La Biblia no está diciendo que usted tiene que ser violento con su hijo. Está dizendo que você tem que ter autoridade Te dice que usted tiene que tener autoridad para dizer sim e não. para decirle sí o no. Nós estamos vivendo um problema de autoridade no nosso país. Estamos viviendo un problema de autoridad en nuestro país. Há uma geração de jovens que apareceu agora Hay una generación de jóvenes que han surgido ahora que eles não têm limite. que no tienen límites. Nós ensinamos, eles não querem ser ensinados. Enseñamos, pero no quieren ser enseñados. Nós damos direções, eles não querem tomar direção. Damos dirección, pero no quieren tomar esa dirección. São adolescentes que mandam nos pais. Son adolescentes que mandan a sus padres. Antigamente eu era garoto Antiguamente, cuando yo era niño, e o almoço era macarrão, ou era arroz, ou era carne. y el almuerzo era fideo, arroz o carne, Minha mãe sentava e falava assim, come. mi mamá se sentaba y decía sí, come. Não, hoje não. No, ahora no. Mamãe pergunta, o que o neném quer comer hoje? La mamá le pregunta, oh mi guaguita, ¿qué tú quieres comer hoy día? Eu vou fazer um macarrão para você. Voy a hacer un fideo para ti. Não, eu não quero macarrão. No, yo no quiero fideo. Eu vou fazer um arrozinho. Voy a hacer un arrocito. Não, não quero comer arroz. No, no quiero comer arroz. Eu quero comer cachorro quente com hambúrguer. Yo quiero comer un completo o una hamburguesa. Então mamãe vai fazer. Ya, entonces la mamá va a hacer. Quem dita as regras hoje são as crianças. Quien dicta las reglas hoy día son los niños. Eu vejo garotos pequenos Yo veo a niños chicos chutando seus pais, pateando a sus padres, batendo nos seus pais. cacheteando a su padre. A autoridade foi retirada. La autoridad fue retirada. Por quê? ¿Por qué? Porque os pais não se posicionam mais. Porque los padres no tomaron posición. Entenda o que eu vou dizer. Entienda lo que voy a O decir. mundo espiritual é a mesma coisa. El mundo espiritual es igual. Se você não se posicionar, Si usted no toma posición, se você não entrar no lugar de guerra, si usted no entra en el lugar de guerra, Satanás vai fazer o que quiser com a sua família. Satanás va a hacer lo que él quiere con su familia. Hoje eu conheci uma história linda Hoy día yo conocí una historia linda do Morro de Arica. del Morro de Arica. Eu fiquei impressionado Yo quedé impresionado, com a asombrado inteligência con la inteligencia do general chileno, del do general tenente chileno, coronel. del teniente coronel. Ele dá a volta Él dio la vuelta na montanha, en el cerro ele captura y Él toma captura para sí. y toma para sí isso, a fortaleza la fortaleza do Morro de Arica. del Morro de Arica. Ele é um homem Él es un hombre que acreditou na autoridade que ele que tinha. creyó en la autoridad que tenía. Ele tomou posse daquela terra. Tomó posesión de esta tierra. Ele com a autoridade que ele tinha, Él con la autoridad que tenía ele não ficou com medo. no quedó con miedo. Ele foi lá e enfrentou o inimigo. Él fue y enfrentó al enemigo. Escute o que eu vou dizer. Escuche lo que voy a Eu decir. lido com libertação. Yo Eu lido com libertação. trabajo con liberación. Eu já vi coisas e vou ver mais coisas impressionantes. He visto cosas y voy a ver muchas cosas asombrosas. Esses dias no interior de São Paulo, no Brasil, Estos días en el interior de São Paulo, Brasil, uma menina de 6 anos ficou endemoniada. una niña de 6 años quedó endemoniada. Quem já viu criança endemoniada? ¿Quién ya vio un niño endemoniado? É comum, Es normal, común. inclusive na Bíblia. Incluso en la A Biblia. Bíblia fala da mulher Cirofenícia que deixou a filha endemoniada em La casa. Biblia dice de la mujer Sirofenicia que dejó su niña endemoniada en la casa. E um homem que pediu aos seus discípulos para expulsar o demônio do seu filho, eles não conseguiram. Y un hombre que pidió a los discípulos de Jesús para expulsar los demonios de su hijo y ellos no lo lograron. Era um espírito de morte. Era un espíritu de muerte. Uma menina de 6 anos no Brasil Una niña de 6 años en Brasil ficou tão endemoniada. quedó tan endemoniada. Ela pegava um banco grande, mas era um banco grande, Ella tomaba una banca grande e ela jogava para tudo que é lugar. y la tiraba hacia todos los lados. 6 anos. 6 años.
Escute o que eu vou dizer. Escuche lo que voy a decir. Não tenha medo do diabo. No tenga miedo del diablo. Creia no que eu estou dizendo. Jesus te deu autoridade sobre ele. Crea no que estoy diciendo. Jesús te ha dado autoridad sobre él. Ele vai te ameaçar. Él te va a amenazar. Ele vai tentar te intimidar. Él va a intentar intimidarte. Ele vai dizer, vou te matar. Él va a decir, voy a matar. Eu vou retaliar. Voy a retaliar. Eu vou me enfurecer contra você. Voy a enojarme contra ti. Eu vou destruir teu filho. Voy a destruir a tu hijo. Escute. Escuche. Isso é mentira dele. Esto es mentira de él. Ele é mentiroso. Él es mentiroso. Ele é pai da mentira. Es padre de la mentira. Quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio. Cuando miente, habla de lo que le Porque es ele é propio. mentiroso e pai da Porque es mentira. mentiroso y padre de la A mentira. verdade é que ele não pode nem me tocar. La verdad es que él ni siquiera puede tocarme. Ele não pode me encostar. Él no puede acercarme. A Bíblia diz, La Biblia em dice 1 João capítulo 5, verso 8, verso 13. en 1 Juan 5:13, Diz, aquele que nasceu de Deus dice: aquel que es nacido de Dios não vive em pecado. no vive en pecado. Deus o guarda. Dios lo guarda E o maligno não lhe toca. y el maligno no le toca. Você entende isso? ¿Usted entiende eso? Quem conhece essa parte da ¿Quién escritura? entiende esta palabra? Mas Pero ele gosta de ameaçar. le gusta amenazar. Ele é um tagarela. Es un hablador. Vocês vão aprender que ele reage com palavras. Ustedes van a aprender que él reacciona con palabras. Mas você tem autoridade. Pero usted tiene autoridad. Eu vou te explicar isso. Voy a explicar eso. Número 2, metáfora de autoridade, além de vara, Número 2, metáfora de autoridad, aparte de la vara, é a espada. es la espada. Diga espada. Diga, espada. Romanos capítulo 13 Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade dice que toda autoridad vem de Deus. viene de Dios. Aquele que resiste à autoridade El que resiste a la autoridad resiste a Deus. resiste a Dios. Porque a autoridade é espada Porque la autoridad es espada para punir o infrator. para punir el infractor. Entendem isso? ¿Entienden eso? Por que existem regras de trânsito? Porque hay reglas de tránsito. E se você quebrar as regras de trânsito, você é multado. Y si usted quiebra una regla de tránsito, usted es demandado, sacan parte, multado. O governo coloca limites com a sua autoridade. El gobierno pone límites con su autoridad. Se o homem bater na mulher, Si el hombre pega a su señora, no Brasil tem uma lei. en Brasil hay una ley. Se o homem encostar no fio de cabelo da mulher, Si el hombre toca en un hilo del pelo de su mujer, ele vai preso. va a la cárcel. A primeira vez, La primera vez, ele fica 75 dias preso. él queda 75 días en la cárcel. Não tem fiança. No hay fianza, Pode ser juiz, puede ser juez, pode ser doutor, puede ser un doctor, pode ser o presidente da república. puede ser el presidente de la república. Vai preso. Va a la cárcel. O nome disso é autoridade. El nombre de eso es autoridad, É espada. es la espada. E a terceira metáfora de autoridade Y la tercera metáfora de autoridad é chave. es llave. Quem tem uma chave para me ¿Quién emprestar? tiene una llave para prestarme? Uma chave? ¿Una llave? Isso. Do seu carro? ¿Es de su auto? É para mim? ¿Es para mí? Chave Chave. é metáfora de autoridade. Es metáfora de autoridad. Ok. Jesus Cristo, Jesucristo ele lida com essa questão da autoridade de uma maneira muito simples. trata esa cosa de autoridad de una manera muy sencilla. Vocês vão aprender isso. Ustedes van a aprender eso. Jesus Cristo, Jesucristo. você sabe que Jesus é Deus? ¿Usted sabe que Jesús es Dios? Amén. Você sabe disso? ¿Usted sabe de eso? Deus, ele fez os céus e a terra. Dios hizo los cielos y la tierra. Ele fez as estrelas, Hizo las estrellas, as constelações. las constelaciones. A constelação mais próxima da Via Láctea La constelación más cercana a la Vía Láctea chama-se Andrômeda. llámase Andrómeda. E depois de Andrômeda vem Léo. Y después de Andrómeda es Leo. E depois Órion. Y después Orión. E depois Centauro. Y después Centauro. E são bilhões de Y galáxias. son billones de galaxias. Deus fez. Dios hizo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40 La Biblia dice en Isaías capítulo 40 que Deus mede a palmos o universo. que Dios mide el universo con sus manos, a palmas. O universo é pequeno para Deus. El universo es pequeño para Dios. Esse Deus Ese Dios que fez as constelações, que hizo las os constelaciones, planetas, os sistemas solares, los planetas y sistemas solares, ele se humilhou, se humilló. ele se esvaziou Él se vació
Ele entrou dentro do ventre de uma mulher virgem. Él entró dentro del vientre de una mujer virgen, A mulher virgem de Nazaré. la mujer virgen de Nazaret, Maria, María, Deus que fez tudo, el Dios que hizo todo, se encolheu se achicó e entrou dentro do ventre da Virgem y Maria. entró dentro del vientre de la Virgen María. Ele se fez gente, Él se hizo gente, ele se fez carne, se hizo carne, ele se disfarçou de filho do carpinteiro. él se disfrazó del hijo del carpintero, Mas ele era o verbo da vida. pero él es el verbo de la vida. Quando Jesus está na tempestade, Cuando Jesús está en la tempestad, no mar da en Galileia, el mar de que na Galilea, verdade é um lago, não é um mar, que de verdad es un lago, no es un mar, e ele está dormindo. y está durmiendo, Os discípulos estão com medo e acordam ele. Jesus não se importa conosco. los discípulos tienen miedo y le despierta y dice: Jesús, usted no está preocupado de nosotros. E Jesus diz: Y Jesús les dice: homens de pouca fé, hombres de poca fe, até quando vos sofrerei? ¿hasta cuándo voy a sufrir con ustedes? E ele levanta Se levanta e ele dá uma voz de comando: y da una voz de comando: cala-te, vento, cállate viento e cessa-te, mar. y césate mar. E fez bonança. Hizo bonanza. As pessoas perguntaram: Las personas le preguntaron: quem é esse? ¿quién es él? Quem é esse? ¿Quién es él? Que até o vento e ao mar dá Que ordem. incluso al viento y al mar les ordena, E eles obedecem. y ellos le obedecen. A questão da autoridade, La cuestión de la autoridad ela passa pela questão da identidade. pasa por la cuestión de la identidad. Ok? ¿Ok? Quem era Jesus? ¿Quién era Jesús? Era Deus. Era Dios. Deus não é gente. Dios no es gente. Deus é espírito. Dios es espíritu. Mas ele se fez carne. Pero Él se hizo carne. Esse Deus, Este Dios ele tinha autoridade. tenía autoridad. Ele multiplica os pães. Él multiplica los panes, Ele anda sobre as águas. anda sobre el agua, Ele dá ordem aos ventos. ordena los vientos, Ele dá um olho novo para quem é cego. Él da ojo nuevo a los que son ciegos, Faz o surdo ouvir. hace que los sordos escuchen, O aleijado pular de que alegria. los cojos salten de alegría. Ele é Deus. Él es Dios. Ele tem uma identidade. Él tiene identidad. Ele diz: eu sou. Él dijo: yo soy. Antes de Abraão, eu sou. Antes de Abraham, yo soy. Eu sou o pão da vida. Yo soy el pan de la vida. Todo milagre de Jesus, Todo milagro de Jesús, todos eles, todos ellos, ele está comunicando a sua identidade. Él está comunicando su identidad. Ele multiplica os pães Él multiplica los panes e diz: y dice: eu sou o pão da vida. yo soy el pan de la vida. Aquele que come de mim El que come de mí jamais terá fome. jamás tendrá hambre. Aquele que bebe de mim El que bebe de mí jamais terá sede. jamás tendrá sed. Ele cura o cego de nascença. Él sana al ciego de nacimiento E ele diz: eu sou a luz da vida. y dice: yo soy la luz de la vida. Aquele que crê em mim El que cree en mí não andará em trevas eternamente. no andará en tinieblas eternamente. Ele vai dizer: eu sou, como quem diz, essa é a minha identidade. Él va diciendo así: yo soy como esta es mi identidad. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Eu sou o Deus que apareceu em Horebe e disse para Moisés: eu sou. Yo soy el Dios que apareció en Horeb y dijo: yo soy. Jesus, Jesús, ele diz: Él dijo: eu sou a videira verdadeira. yo soy la vid verdadera. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus diz: Jesús dijo: eu sou. yo soy. Você entende isso? ¿Usted entiende eso? Você tem que saber quem você é. Usted tiene que saber quién usted es. Jesus sabia exatamente quem ele era. Jesús sabía exactamente quién Él era. E ele chega num lugar Y Él llega a un lugar chamado Cesareia de Filipe. llamado Cesarea de Filipe. Fica na fronteira com a Síria. Queda en la frontera con Siria. Tem um monte lá chamado Hermon. Hay un monte llamado Hermón. É terra de Dan. Es tierra de Dan. É onde nasce o Rio Jordão. Es donde nace el río Do Jordán. degelo do Monte Hermon. Del deshielo del monte Hermón. E ali é Cesareia de Filipe. Y ahí es Cesarea de Filipo. Aquele lugar era conhecido como Porta do Inferno. Este lugar era conocido como la puerta del infierno. Por quê? ¿Por qué? Ali havia um templo pagão. Porque allí había un templo pagano. Aqueles homens daquela região, aquilo ali não era Israel. Los hombres de esa región, porque este lugar no era Israel. Jesus, ele saiu da Galileia, foi lá para cima. Jesús salió de Galilea y fue hacia arriba. O que ele foi fazer lá? ¿Qué fue a hacer allí? Ele vai conversar com os discípulos. Él va a conversar con sus E discípulos. eles perguntam o seguinte: Ellos preguntan lo siguiente: lembra da chave? ¿se acuerdan de la llave? Então segura aí. Entonces, Bota o cinto de segurança. ponga el cinturón de seguridad. Ok? Ele faz o seguinte: Él hace lo siguiente: que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre?
Eles dizem, alguns dizem que é Jeremias, é identidade. E Alguns dizem é Jeremias ou um dos profetas. Ellos les responden, algunos dicen que es Jeremías o alguno de los profetas. E outros perguntam, e ele pergunta de novo, o que eles dizem? Alguns dizem que só é João Batista que veio dos mortos. Y él pregunta de nuevo, ¿qué dicen ellos? Y ellos le dicen, algunos dicen que es Juan el Bautista que vino de los muertos. Era a identidade Era la identidad que as pessoas achavam que las personas creían que Jesus representava. que Jesús representaba. Mas Jesus pergunta, e vocês? Pero Jesús les pregunta, ¿y ustedes? E vós? ¿Y O que vosotros? vocês dizem? ¿Qué ustedes dicen? Aí Pedro Entonces Pedro ele tem um temperamento diferente. tiene un carácter distinto. Ele primeiro fala, depois ele pensa no que ele falou. Él primero habla y después piensa en lo que dijo. Ele primeiro faz e depois pensa na bobagem que fez. Primero hace y después piensa en la tontera que hizo. Se és tu, Senhor, manda que eu vá andar na água com você. Si eres tú, Señor, entonces manda que yo vaya a caminar por el agua con usted. E Jesus diz, vem. Y Jesús le dijo, ven. E ele primeiro faz para depois pensar no que está fazendo. Y él primero hace para después pensar en lo que está haciendo. Ele pula do barco Él salta del barco e começa a andar. y empieza a Aí andar. ele pensa, Entonces él piensa, eu estou andando na água. estoy andando en el Aí eu agua, vou afundar. voy a hundir. Jesus pergunta, que dizem os homens? E que dizem você? Aí Pedro diz, Jesús pregunta, ¿qué dicen los hombres? Y ahora, ¿qué dicen ustedes? Entonces Pedro le dijo, tu és tú eres identidade. identidad, Tu és o Cristo, tú eres el Cristo, o Filho do Deus vivo. el Hijo del Dios vivo. Jesus fica aleluiado. Jesús queda aleluyado. Sabe o que é aleluiado? ¿Sabe qué es aleluyado? É feliz demais em Deus. Es como que muy contento en Dios. Aleluiado. De aleluya, aleluyado, Aleluiado. aleluyado. Ok? É uma expressão minha. Es una expresión mía, Não está na Bíblia. no está en la Biblia. É quando você está muito feliz em Deus. Es cuando usted está muy feliz con Dios. Estou aleluiado. Estoy aleluyado. Entende isso? ¿Me entiende? Hoje eu comi, Hoy yo comí una parrillada fiquei aleluiado. y quedé aleluyado. Vocês entenderam agora? ¿Ustedes entendieron ahora? Então, Jesus, o Pedro descobre a identidade dele. Entonces Pedro descubre su identidad. Jesus tinha uma identidade secreta. Jesús tenía una identidad secreta. Você quer ver uma coisa? ¿Usted quiere ver una cosa? Quem sabe aqui quem é ¿Quién sabe aquí quién es Peter Parker? Peter Parker? Quem é? ¿Quién es? Fala alto. Hombre-Aranha. O Homem-Aranha. El Muito bem. Hombre-Aranha, muy bien. Quem é Clark Kent? ¿Quién es Clark Kent? Superman. Superman. Quem é Logan? Essa é mais... ¿Quién es Logan? Logan. Wolverine. Wolverine. Ah, sim, o super-herói. Ele tem uma... Jesus, é como Jesus. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cuando Pedro dijo a Jesús, tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo, E Jesus sabe y assim. Jesús abre así. Não te revelou carne e sangue. No te reveló ni carne ni la Foi sangre, meu Pai que está no fue céu. mi Padre que está en el cielo. Você conhece minha identidade, Pedro? Mas eu também conheço a sua. Usted conoce mi identidad, Pedro, pero yo también conozco la tuya. Tu és Simão, Tú eres Simón, filho de Jonas. hijo de Jonás. Existe uma versão no Brasil que chama-se Simão Bar Jonas. Hay una versión en Brasil que dice Simón Barjonas. Bar significa filho de. Bar significa hijo de. Barrabás, Barrabás, filho do pai. hijo del Padre. Bar Jonas, Barjonás, filho de Jonas. hijo de Jonás. Entenderam isso? ¿Entendieron? Eu sei quem você é. Yo sé quién tú eres. Você é Simão, Tú eres Simón, filho de Jonas. hijo de Jonás. Mas agora eu vou mudar essa história. Pero ahora voy a cambiar su historia. Tu és pedra. Tú eres piedra. Mas sobre esta rocha, Pero sobre esta roca, sobre a minha identidade, sobre mi identidad, de que eu sou o Cristo, que yo soy el Cristo, eu sou o Rei da Glória, yo soy el Rey de eu Gloria, sou o Deus Todo-Poderoso, yo soy el Dios eu Todopoderoso, sou o Cristo, Filho do Deus vivo. yo soy el Cristo, Hijo del Dios Sobre vivo. essa rocha, Sobre esta roca eu vou edificar a minha igreja. edificaré mi iglesia. Diga minha igreja. Diga mi iglesia. Quantos aqui são a igreja do Senhor? ¿Cuántos aquí son la iglesia del Señor? Igreja não é essa construção. Iglesia no es esta construcción. Igreja é você. La iglesia es usted.
Quando 2 ou 3 se reúnem no meu nome, eu estou aí. Cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Igrejas são pessoas. Iglesias son personas. O governo pode vir aqui e destruir essa casa, El gobierno puede venir aquí y destruir esa casa, mas ele não vai conseguir destruir a igreja. pero él no puede destruir a la iglesia. Vocês entendem isso? ¿Ustedes entienden eso? Eu vou edificar minha igreja. Yo edificaré a mi iglesia. Olha o que Jesus fala. Mira lo que Jesús dice. E as portas do inferno Y las puertas del infierno não prevalecerão contra a minha igreja. no prevalecerán contra mi iglesia. E eis que eu te dou Y yo te doy a chave do reino dos céus. la llave del reino de los Isso cielos. aqui. Abre sua mão. Abre su mano. Abre sua mão. Abre su mano. Eu te dou a chave do Y reino. yo te doy la llave del A reino. chave do reino. La llave del A reino. chave do reino. La llave del reino. A chave do reino. La llave del Toma a reino. chave do reino. Tome la llave del reino. Você lembra que vara é a autoridade que Deus dá para o pai? ¿Usted se acuerda que la vara es la autoridad que Dios da al Padre? Não é que o pai vai ficar com a varinha na mão o dia inteiro. No es que el Padre va a quedar con la vara todo el día. Você lembra que a espada é a autoridade que Deus dá para o governo? ¿Usted se acuerda que la espada es la autoridad que Dios da al gobierno? Toda autoridade vem de Deus, lembra disso? Toda autoridad viene de Dios, ¿se acuerda de eso? Ele está querendo te ensinar algo aqui. Él te está enseñando algo. Eu estou te dando a chave. Te estoy dando la Eu llave. estou te dando a autoridade. Te doy autoridad. Toma aqui a autoridade. Tome autoridad. Autoridade para pisar de serpentes, La autoridad para pisar las serpientes, escorpiões, escorpiones, todo o poder do maligno, todo el poder del maligno e nenhum dano y ningún daño vos fará. os hará. Há uma mentira sendo contada no meio evangélico brasileiro, Hay una mentira que ha sido contada en el medio evangélico que eu brasileño, não quero que chegue aqui no meio evangélico que do yo Chile. no quiero que llegue aquí en el medio evangélico de Chile. Olha, cuidado. Mire, cuidado. Você vai trabalhar com libertação e batalha espiritual. Te va a trabajar con liberación y batalla Vai espiritual. trabalhar com intercessão. Va a trabajar con O intercesión. diabo vai retaliar. El diablo va a retaliar. Alguém fala isso aqui? ¿Alguien habla eso aquí? Não? ¿No? No Brasil fala isso. Que el diablo se levantará en contra de ti. Fala isso? ¿Dicen eso? Mentira. Mentira. Ele não pode te tocar. Él no puede tocar a ti. Sobre a tenda do povo de Deus Sobre la tienda del pueblo de Dios não vale encantamento. no vale encantamiento. O Salmo 91 diz: El Salmo 91 dice: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquel que habita en el escondite del a sombra do Altísimo, Onipotente, a la sombra del Omnipotente descansará. descansará. Eu direi do Senhor, Yo diré del Señor: Ele é o meu refúgio, tú eres mi refugio, a minha fortaleza, mi fortaleza. nele confiarei. En él confiaré. Eu não temerei mal algum. Yo no temeré nada. Eu não temerei No temeré o terror noturno, el terror nocturno, nem a seta que voa de ni dia, la saeta que vuela de nem a día, praga que anda sorrateira à ni noite, la plaga que anda por la noche, nem a mortandade que assola o ni meio-dia. la mortandad que viene al mediodía. 1000 cairão ao meu lado, 1000 caerán a mi lado, 10.000 à minha direita. 10.000 a mi derecha. Nenhum mal me tocará, Ningún mal me tocará. praga nenhuma chegará na Plaga minha ninguna tenda. llegará a mi casa. Debaixo das tuas asas Debajo de tus alas estarei seguro. yo estaré seguro. Você entende isso? ¿Usted entiende eso? Gente, isso não é brincadeira. Hermanos, esto no es un juego. Vocês estão conversando com um pastor hoje Ustedes están hablando con un pastor hoy día que lida muito com questões de endemoniamento. que trabaja mucho con la cosa de endemoniamiento. O espírito imundo, ele tenta intimidar a gente. El espíritu inmundo intenta amedrontarnos. Manda ele se calar e sair. Ordene que él se calle y salga. Levante sua mão. Levante su mano. Levante sua mão. Levante su mano. Diga em nome de Jesus. Diga, en el nombre de Jesús. Não. No, no, no. Com incredulidade não pode. Con incredulidad no puede. Diga em nome de Jesus. Diga, en el nombre de Jesús. Cala-te Cállate e sai da minha casa. y sal de mi casa. Sai da minha vida. Sal de mi vida. Saia da minha família. Sal de mi familia. Em nome de En el Jesus. nombre de Jesús. Você pode achar que isso é só uma bobagem, Usted puede pensar que eso es una tontera, mas não é. pero no es. Quando você lida com esse tipo de situação Cuando usted trabaja con ese tipo de situación e você diz a ele, y usted dice a él: de joelhos, arrodíllese, cala a tua boca, cállate, saia desse corpo, sal de ese cuerpo, ele é obrigado a obedecer. él es obligado a obedecerte. Obrigado a obedecer. Obligado a obedecer. Não negocie, No negocie, não recue um passo, no retroceda ni un paso. dê a ordem.
dê una orden e ele vai obedecer. y él tiene que obedecer. Quando Moisés Cuando Moisés recebe ordem para libertar o povo de Israel, recibe orden para liberar al pueblo de Israel, ele tinha força? él tenía fuerza, Ele era um homem forte? él era un hombre fuerte, Ele tinha poder, gente? él tenía algún poder, Não tinha. no tenía, Mas ele tinha autoridade. pero tenía autoridad. Diga autoridade. Diga, autoridad. Autoridade é princípio delegado. Autoridad es principio delegado. Vocês entendem isso? ¿Ustedes entienden eso? Você pode ser o melhor professor de Arica. Usted puede ser el mejor profesor de Arica. Se você não for convidado para ser professor da escola, Si usted no es invitado a ser profesor de un colegio, se não publica no diário oficial, si no sale del diario oficial, você pode ser o melhor professor, mas lá você não vai dar aula. usted puede ser el mejor profesor, pero allí usted no puede dar clases. Você não tem autoridade para Usted no isso. tiene autoridad para eso. Vocês entendem isso? ¿Ustedes entienden eso? Autoridade Autoridad é uma voz que Deus dá. es una voz que Dios da. Capítulo 7 do livro do Êxodo, meu irmão. Capítulo 7 de Éxodo. Verso de número 1. Éxodo 7:1. Vamos olhar. A ver. Jeová disse a Moisés: Jehová dijo a Moisés: Mira, Mira, eu estou te constituindo yo te he constituido como um Deus para Faraó, Dios para Faraón, e teu irmão Arão será o profeta. y tu hermano Aarón será tu profeta. Entenda o que Jesus está dizendo. Entienda lo que Jesús está diciendo. Deus está dizendo. Lo que Dios está Ele diciendo. está dando uma autoridade para Faraó. Él está dando una autoridad a Faraón. Para Moisés. Perdón, él está dando autoridad a Moisés. Tem uma versão no Brasil que chama NVI. Hay una versión en Brasil que se llama NVI. Ele não usa esse termo. Él no usa ese término. Tu serás como um Deus para Faraó. Tú serás como un Dios para Faraón. Ele diz: eu estou te dando a minha autoridade. Dice así: yo te estoy dando mi autoridad. Moisés, você vai fazer coisas Moisés, usted hará cosas que os homens não fazem, que los hombres no hacen, porque eu estou te dando autoridade para porque isso. yo te estoy dando autoridad para eso. Você entende isso? ¿Usted entiende eso? A autoridade é um princípio delegado. Autoridad es un principio delegado. Satanás, ele estava com autoridade, não estava? Satanás tenía autoridad, ¿no tenía? Adão recebeu a autoridade de Deus Adán recibió autoridad de Dios e Deus entregou na mão de Satanás. Lembra disso? y Dios y Adán entregó en las manos de Satanás. ¿Se acuerdan de eso? Escute agora. Escucha ahora. Capítulo 1 do livro do Apocalipse. Capítulo 1 de Apocalipsis. O livro de revelação. Como é que El se libro chama? de la revelación, Apocalipsis. Sim. Revelação não é o livro do final do mundo, tá, gente? La revelación del Apocalipsis no es el libro del fin del mundo. Não é isso. É um Não é livro isso. onde Deus se desnuda. Es un libro donde Dios se desnuda. Depois eu falo sobre isso. Después yo hablo de eso, Uma outra vez. en una otra oportunidad. Começa assim. Empieza así. João tem uma visão de Jesus ressurreto. Juan tiene una visión de Jesús resurrecto. E ele diz: os seus olhos são como chama de fogo, Y él escribe: sus ojos son como llamas de fuego, os seus cabelos brancos como a neve, sus pelos blancos como la nieve, os seus pés como um bronze reluzente saindo da sus fornalha. pies como el bronce que reluce saliendo del horno. E ele diz: Y él dice: eu sou o alfa e o ômega. yo soy el alfa y el omega. Diga: eu sou. Diga: yo soy. Identidade: Identidad: eu sou o alfa e o ômega. yo soy alfa y omega, Eu sou o princípio e o fim. soy el principio y el fin. Antes de mim não houve, Antes de mí no hubo depois de mim não haverá. y después de mí no habrá. Eu sou aquele que esteve morto, Yo soy aquel que estuvo muerto, mas reviveu, pero ha revivido e vivo para sempre. y vivo por siempre. E eu tenho, Y yo tengo, diga, a chave diga, la llave da morte e do inferno. de la muerte y del Da infierno. morte e do inferno. De la muerte y del infierno. Eu tenho autoridade Yo tengo autoridad sobre a morte sobre la muerte e sobre o y inferno. sobre el infierno. Quem manda aqui sou eu. Quien manda aquí soy yo. Jesus, Jesús. ele toma a autoridade de volta. Jesús toma la autoridad de vuelta. Quando Jesus ressuscita dos mortos, Cuando Jesús resucita de los muertos, ele reúne os seus discípulos reúne a sus discípulos e diz: y dice: é-me dada me fue dada toda a autoridade. toda autoridad. Diga: toda a autoridade Diga: toda autoridad no céu en el cielo e na terra. y en la tierra. No céu En el cielo e na terra. y en la tierra. Entenda o que ele está dizendo. Entiende lo que él está diciendo. Jesus recebeu toda a autoridade. Jesús recibió toda autoridad. Adão
deu autoridade para o diabo. Adán dio la autoridad al diablo. Quando Jesus veio dos mortos Cuando Jesús vino de los e muertos ressuscita, y resucita, Jesus vai lá Jesús va allá e toma toda a autoridade do diabo. y toma toda autoridad del diablo. Qual é a autoridade que o diabo ficou agora? ¿Cuál es la autoridad que quedó con el diablo ahora? Diga nenhuma. Diga, ninguna. Diga zero. Diga, cero. Nada. Nada. Só que ele não pega essa autoridade e sobe e leva para contar a história com os anjinhos no céu. Pero él toma esa autoridad y no sube para contar esta historia a los angelitos de los cielos. Não. No, Ele fala: él dice, eis que vos dou autoridade yo os he dado autoridad para pisar de serpentes e escorpiões para pisar serpientes y escorpiones, todos os planos do inimigo. todos los planes del enemigo. Nenhum dano vos fará. Ningún daño os hará. Os discípulos, Los discípulos eles voltam felizes vuelven contentos no segundo ano de discipulado com Jesus. en su segundo año de discipulado con Jesús. Não eram mais 12, já eram 70. No eran 12, eran 70. Você está entendendo, pastor? ¿Está entendiendo, pastor? A igreja vai multiplicar. La iglesia va a multiplicar. E ele diz, Y él dice, ele dijo, Senhor, Señor, em teu nome, en tu nombre, até os demônios se submetem. incluso los demonios se someten. E Jesus diz, eu vi Satanás caindo como raio. Y Jesús dijo, yo vi a Satanás cayendo como un rayo. Eu te dei autoridade Yo te he dado autoridad para pisar no mal. para pisar en lo malo. Mas não vos alegreis, Pero no os alegréis, porque os demônios se submetem. porque los demonios se someten. Alegrai-vos primeiro, Alegrai-vos primero, porque os seus nomes, porque sus nombres, entenda aqui, é entienda aquí, identidade. es identidad. O seu nome Su nombre está escrito está escrito no livro da en vida. el libro de la vida. O que você precisa entender? ¿Qué es lo que usted tiene que entender? Você vai ter identidade Usted puede tener identidad e aí você vai ter autoridade. y entonces usted va a tener autoridad. Por que tem tanta gente Porque hay tanta gente que tem medo do diabo? que tiene miedo del diablo Porque não sabe quem é. porque no sabe quién es. Você não faz ideia de quem você é. Usted no tiene idea de quién tú eres. Você é uma bomba nuclear. Usted es una bomba nuclear. Você é uma arma poderosa. Usted es un arma poderosa en el reino. Não tem a ver com o seu tempo de crente, No tiene que ver con su tiempo de creyente, nem com a sua força física, ni con su fuerza física. não tem a ver com a sua inteligência, No tiene que ver con su inteligencia. não tem a ver com a maneira como você é esperto, No tiene que ver con la manera como usted es listo, astuto. tem a ver com a identidade que Deus te deu. Tiene que ver con la autoridad que Dios te ha dado. Esses dias eu estava numa igreja no Brasil, Estos días yo estaba en una iglesia en Brasil, algum tempo atrás, hace algún tiempo. e ficaram umas 4 pessoas endemoniadas no final do culto de libertação. Y al final del culto de liberación quedaron unas 4 personas endemoniadas. A igreja era muito grande, La iglesia era muy grande, muito grande. muy grande. E o pastor estava lidando aqui com uma pessoa endemoniada, Y el pastor estaba aquí con una persona endemoniada, um espírito imundo muito feroz, un espíritu inmundo que estaba muy enojado, muito revoltado. muy revoltado. Mas aqui nesse canto Pero aquí en este lado tinha uma outra pessoa que também ficou endemoniada. había otra persona que también quedó endemoniada. E o pastor falou: Y el pastor dijo, de joelhos, arrodíllese, coloca a mão para trás ponga la mano hacia e atrás fica aí y quédese ahí até eu mandar. hasta que yo te mande. E esse pastor foi lá resolver esse problema aqui. Y el pastor vino aquí a arreglar este problema. Mas havia um garotinho Pero había un niño de 10 anos mais ou menos, de 10 años más o menos, e ele estava aqui, y él estaba por aquí, e o púlpito era aqui, y el púlpito era aquí, e ele falava alguma coisa. y él decía algo. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Eu que estava lá, eu não sabia o que ele estava falando, Yo que estaba allá no sabía lo que él estaba hablando, mas eu ouvia ele falar. pero yo lo escuchaba hablar. Ya, 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 ya. E todo mundo preocupado com o demônio que estava aqui. Y todos estaban preocupados con el demonio que estaba aquí. Mas ali tinha um menininho fraquinho Pero aquí había un niño flaco que falava. que decía ta, 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 ta. De repente, De repente, a igreja em silêncio, la iglesia estaba en silencio aquele espírito imundo y el espíritu inmundo manifesta aquele corpo. manifiesta en ese cuerpo, Olhou para trás e disse: miró hacia atrás y dijo: para de me queimar, garoto! para de quemarme, niño. Porque o menino ficava falando assim: queime em nome de Jesus. Porque- Queime em nome de Jesus. Queime em nome de Jesus. Queime em nome de Jesus. Porque el niño estaba diciendo así: quema en el nombre de Jesús, quema en el nombre de Jesús, quema en el nombre de Jesús. Entenda o que eu vou dizer aqui. Entienda lo que voy a decir aquí.
Toda voz que você dá no mundo espiritual, Toda voz que usted da en el mundo espiritual, ela se cumpre. ella se cumple. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Eis que vos dou a chave do reino. Yo os he dado la llave del O reino. que você liga na terra Lo que ustedes ligan aquí en la tierra afeta o mundo espiritual. afecta el ligados. mundo espiritual. O que você concorda na terra Lo que nos ponemos de acuerdo en la tierra é concordado no céu. está de acuerdo en los cielos. Talvez isso seja novo para vocês. Quizás esto sea algo nuevo para ustedes. Entenda isso. Entienda eso. Se você abrir a sua boca Si usted abre su boca para usar a autoridade que você deu, para usar la autoridad Que Deus te deu. que Dios te ha dado, as coisas vão mudar na sua vida. las cosas van a cambiar en su vida. Não imagine que Satanás é alguém poderoso. No piense que Satanás es alguien poderoso. Ele é um derrotado. Él es un derrotado. Colossenses, Colosenses, capítulo 2, verso 15. capítulo 2, versículo Eu 15. sempre cito a Bíblia para você saber o que é verdade. Yo siempre cito la Biblia para que usted sepa que es Você verdad. não pode ser enganado. Usted no puede ser engañado. Diz: tendo despojado Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sabe o que é despojar? ¿Sabe lo que es despojar? É arrancar as armas do inimigo. Es quitar las armas del enemigo. Ele não pode reagir. Él no puede Ele reaccionar. não tem como reagir. Él no tiene cómo Ele está reaccionar. fora do campeonato. Él está fuera del campeonato. Ele não vai participar. Él no puede participar. Mas ele fica dizendo, Pero él dice, ele bota o uniforme dele velho, él pone su uniforme viejo, que não vale mais nada, que ya no vale nada, e fica dizendo que é y forte, dice, yo soy fuerte, dizendo que vai matar. diciendo que va a matar. Só que agora, Pero ahora, a autoridade que Jesus tinha, la autoridad que Jesús tenía, que ele recuperou na cruz, que él recuperó en la que cruz, ele tomou na ressurreição, que él tomó en la resurrección, ele deu para você. él dio para usted. Você pode continuar vivendo no cativeiro. Usted puede seguir viviendo en el cautiverio. Talvez a sua família esteja no cativeiro. Quizás su familia esté en el cautiverio. Talvez a sua igreja esteja no cativeiro. Quizás su iglesia esté en un cautiverio. E você pode se calar. Y usted puede callarse. É como se eu fosse o prefeito dessa cidade Es como si yo fuera el alcalde de la ciudad e te desse autoridade para ser xerife ou delegado. y te diera la autoridad para ser jefe de carabinero. Eu te dou uma estrela Yo te doy una estrella e eu coloco no seu peito. y pongo en su pecho. Você tem autoridade agora para dominar o mal. Ahora usted tiene autoridad para dominar sobre lo que es malo. Mas em vez de você dominar o mal, Pero en vez de que usted domine lo que es malo, você fala, não quero isso para mí não. usted dice así, yo no quiero eso para mí, no. Entenda o que eu estou dizendo. Entienda lo que estoy diciendo. Se você não reagir, Si usted no reacciona, se você não subir o morro de Arica, si usted no sube al morro de Arica, se você não se encorajar, si usted no se llena de valor, o inimigo vai continuar lá em cima el enemigo va a seguir arriba e vai continuar desafiando y você. va a seguir desafiando a usted. Veja, eu estou fazendo uma comparação aqui. Entiende, estoy haciendo una comparación A aquí. guerra acabou. La guerra ya se A acabó. nossa guerra não é contra as pessoas. Nuestra guerra no es contra las Não é personas, contra o Peru, no es contra Perú, não é contra a Bolívia, no es contra não é Bolivia, contra a Argentina, no es contra não é Argentina, contra o Brasil, no es contra Brasil, não é contra o Japão, no es contra Japón, não é contra a Coreia. no es contra Corea. A nossa luta não é contra as pessoas, Nuestra lucha no es contra las personas, é contra principados e es potestades, contra principados y potestades, contra seres espirituais das contra trevas, seres espirituales de las contra tinieblas, hostes espirituais desse lugar celestial. contra las huestes espirituales de los lugares celestiales. Você precisa ter armadura, Usted necesita una armadura, capacete da salvação, el casco de la salvación, a bota da preparação do evangelho da zapatos paz. de la preparación del evangelio. Você tem que estar embrulhado na verdade, cingindo os vossos lombos com a Usted tiene verdade, que estar envuelto por la verdad, cinturão da justiça, cinturón de justicia, sobretudo o escudo da fé sobre todo el escudo de la fe e a espada do y Espírito. la espada del Espíritu. Quando a gente se converte, Cuando nos convertimos, a gente se preocupa muito com o diabo, nosotros nos preocupamos mucho con el diablo, mas vai ficando mais velho, pero vamos quedando más viejos a gente vai fazer o striptease da armadura. y vamos haciendo como un striptease, es que ¿Sabe saca la striptease? ropa Metiendo la ropa. y vamos sacando la armadura. Joga o capacete para um lado, Tiramos el casco a un a lado, espada joga para o la outro, espada tiramos al otro lado e a gente anda y andamos como se não tivesse o inimigo, como si no hubiera enemigo. mas o inimigo está lá. Pero el enemigo está allí. Ele destruiu teu casamento uma Él vez, destruyó tu matrimonio e as coisas não vão bem de novo na sua casa, y las cosas no van bien en su casa e você não reage. y usted no reacciona. Ele roubou o teu filho da igreja, Él robó tu hijo de la iglesia. ele arrumou uma namorada, Él encontró una polola, ele se envolveu com droga, se envolvió con las drogas e você não reage. y usted no reacciona.
Autoridade Autoridad é uma voz de comando. es una voz de comando. Josué olhou e disse: Josué miró y dijo: Tu sol, tú, sol, para em Gibeão, detenga en Gibeón, e tua lua, y tú, luna, para no vale de Ajalon. deténgate en el valle de Aijalón. Ali ele dá uma voz. Ahí él está dando una voz. Isso é Josué capítulo 10. Josué capítulo 10. O tempo para. Y el tiempo para. Você entende isso? ¿Se entiende eso? Pedro, Pedro, enquanto aleijado mientras el cojo, na porta das ovelhas, Pedro encuentra el cojo en la puerta de las ovejas. e ele diz, Y él dice, e ele fala: y él habla: Não tenho prata e nem ouro, no tengo plata ni oro, mas o que eu tenho eu te dou. pero lo que tengo te Em doy. nome de Jesus En el Nazareno, nombre de Jesús de Nazaret, levanta e anda. levanta y anda. Você tem que aprender a comunicar isso. Usted tiene que aprender a comunicar eso. Você precisa aprender quem você é. Usted tiene que aprender quién usted es. O seu pai, a sua mãe, o seu professor, a sua autoridade. Su padre, su madre, su profesor, su autoridad. Seus amigos Sus amigos lhe deram apelidos horríveis. te dieron sobrenombres horribles. Pegaram um defeito Tomaron un defecto e se tornou um complexo. y se volvió como un complejo. Papai e mamãe diz: Papá y la mamá dicen: Você é burro, usted es burro, você é feio, es feo, você nunca vai ser ninguém, usted nunca va a ser nadie, você não presta para usted nada. no sirve para nada. Isso é uma palavra maldita Son palabras de maldición que atinge a sua identidade. que tocan su identidad. Você quer saber qual é a verdade? ¿Te quieres saber cuál es la verdad? Talvez você diga assim: Isso não é para mim. Quizás usted está diciendo: eso no es para mí. Eu digo: é para você mesmo. Y yo te digo: sí, es para usted mismo. Você nem sabe quem você é. Usted ni sabe quién tú eres. A verdade La verdad é a Bíblia Sagrada. es la Biblia Sagrada. A palavra de Deus é a verdade. La palabra de Dios es la verdad. Entenda isso. Entienda eso. Isso aqui é a verdade. Eso es la verdad. Esse mundo que você vê Este mundo que usted ve vai passar. va a pasar. A palavra de Deus vai permanecer para sempre. La palabra de Dios permanecerá para Os siempre. céus e a terra vão passar. Los cielos y la tierra pasarán. Isso aqui é verdade. Esa es la verdad. Você quer saber o que a Bíblia diz de você? ¿Te quieres saber lo que la Biblia dice acerca de ti? A Bíblia diz La Biblia dice que você é sal da terra. que usted es sal de la tierra. Você é a luz do mundo. Usted es luz de este mundo. Você é cidade edificada sobre o monte. Usted es ciudad edificada sobre el monte. Você é mais do que vencedor. Usted es más que vencedor. Você é nascido de Deus Usted es nacido de Dios para santidade e justiça. para santidad y justicia. Deus te deu autoridade Dios te ha dado para autoridad você expulsar demônios, para expulsar los para demonios, você curar os para enfermos. sanar a los enfermos. Deus deu para você Dios dio para usted algo que ele tinha. algo que él tenía. Jesus, ele toma a chave. Jesús toma la É llave autoridade sobre o inferno. de la autoridad sobre el Eu infierno. tenho a chave da morte do inferno. Yo tengo la llave de la muerte y del infierno. Eu reconquistei. Yo reconquisté. Você perdeu, Adão. Usted perdió, ladrón, Mas eu tomei de volta. pero yo tomé de vuelta. E agora eu estou dando para você. Y ahora te estoy dando a usted. Usa autoridade. Use la autoridad. A autoridade que eu tenho, La autoridad que yo tengo, eu te dou. te doy. A autoridade que eu tenho, La autoridad que yo tengo, eu te dou. yo te doy. É por isso que a Bíblia diz que aquele que crê em mim Es por eso que la Biblia dice que aquel que cree en mí fará obras maiores. hará obras mayores. Fará obras maiores. Hará obras mayores. Vocês entendem isso? ¿Ustedes entienden eso? Hoje nós estamos caminhando num princípio. Hoy estamos caminando en el principio. Amanhã Mañana eu vou ensinar vocês sobre cativeiros espirituais. yo os enseñaré sobre cautiverios espirituales E depois sobre fortalezas y espirituais. después sobre fortalezas E espirituales. eu quero que vocês aprendam. Y yo quiero que ustedes aprendan, Não apenas para vocês, no solo para ustedes, mas para você ajudar os outros. sino para que ustedes ayuden a otras personas. Jesus não está brincando. Jesús, Não está brincando. Jesús no está jugando. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão. Él dijo: las puertas del infierno no prevalecerán. Isso não é uma coisa que ficou lá com os apóstolos. Eso no es algo que quedó para los apóstoles. É algo que vem para mim e para você. Es algo que vino para mí y para usted. E você precisa aprender a reagir. Usted tiene que aprender a reaccionar. Amém? Amén. Eu combinei de pregar até as 10 e 10 horas. Yo dije que predicaría hasta las 10 y son 10 horas. Eu vou parar por aqui então. Voy a parar por aquí entonces. Podemos orar? ¿Podemos orar? Você pode ficar em pé? ¿Usted puede quedar de pie? Isso. Eso. Eu quero ensinar você Yo quiero enseñar a ustedes nesse momento inicial. en ese momento inicial. Agora no fim do culto, Ahora, al fin del culto,
a você orar com autoridade. a orar con autoridad. Quando você expulsa um demônio, Cuando usted expulsa un demonio, você não está fazendo uma oração, usted no está haciendo una oración, você está dando uma ordem. usted está dando un orden. Jesus manda você expulsar. Jesús manda que usted expulse. Não fala assim, ai Jesus, me ajuda. No es así, ay Jesús, ayúdame. Não, não, não. No, no, no. Eu sou a ajuda. Yo soy la ayuda. Eu sou a resposta de Deus. Yo soy la respuesta de Dios. Eu tenho autoridade. Yo tengo autoridad. Porque Deus me deu autoridade. Porque Dios me dio autoridad. Eles têm que obedecer. Y ellos tienen que obedecer. Então eu dou uma voz de comando. Entonces doy una voz de comando. Eu não estou ordenando a Deus. No estoy ordenando a Dios. Eu estou dando ordem a uma circunstância. Estoy dando orden a una circunstancia. Eu não estou dando uma ordem no mundo espiritual. Estoy dando un orden en el mundo O espiritual. mundo espiritual tem que Y obedecer. el mundo espiritual tiene que obedecer. Quem entendeu isso? ¿Quién entendió eso? Quem, ao contrário. Al Quem revés. não entendeu isso, pode levantar a mão. ¿Quién no entendió eso? Puede levantar su mano. Não tenham vergonha. No tenga vergüenza. Todos entenderam? ¿Todos entendieron? Então diga assim: Entonces diga así: eu sou filho de Deus. yo soy hijo de Dios. Eu nasci de novo. Yo nací de nuevo Em verdadeira justiça e santidade. en verdadera justicia y santidad. Eu fui lavado. Yo fui lavado. É importante que você fale. Es importante que usted hable. Com o coração se crê. Con el corazón se cree. Com a boca se Y confessa con la boca se confiesa para a vida eterna. para la vida eterna. Diga, eu confesso Diga, yo confieso que Jesus Cristo de Nazaré que Jesucristo de Nazaret é o meu Senhor, es mi Señor, é o meu Rei, es mi Rey, é o meu Salvador, es mi Salvador, é o meu Redentor, es mi Redentor, a quem eu sirvo. a quien yo sirvo. E eu não sirvo a nenhum outro. Y yo no sirvo a ningún otro. Está quebrado aqui. Está quebrado aquí. Toda aliança espiritual anterior, Todo pacto espiritual anterior, eu desautorizo. yo desautorizo. Toda ação das trevas Toda acción de las tinieblas contra a minha vida, contra mi vida, contra a minha casa contra mi casa e contra a minha y família. contra de mi familia. Eu reclamo essa noite Yo reclamo en esta noche o poder el poder do sangue do de Cordeiro la sangre del Cordero sobre a minha cabeça. sobre mi cabeza. Eu recebo Yo recibo a unção do Espírito Santo. la unción del Espíritu Santo. Eu recebo Yo recibo a bênção do la Senhor bendición del Señor e a autoridade do Senhor em y Cristo. la autoridad del Señor en Cristo. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Diga amém. Diga amén. Levante agora a sua mão. Levante su mano. Sempre que você for lidar com libertação, Siempre que usted tenga que lidiar con liberación, nunca feche os olhos. nunca cierre tus ojos. Quando você vai na casa de alguém orar por ela, Cuando usted va en la casa de una persona a orar por ella, não ore de olhos fechados. nunca ore con los ojos cerrados. Isso tem uma razão e eu vou ensinar para vocês. Eso tiene una razón y yo os Mas enseñaré. sempre ore com os olhos abertos. Pero siempre ore con los ojos abiertos. Você vai colocar a mão sobre a cabeça de alguém Usted va a poner las manos sobre la cabeza de alguien e vai orar por ele. y va a orar por él. Sempre com os olhos abertos. Siempre con los ojos abiertos. No sábado eu vou explicar melhor. El día sábado explicaré mejor. Mas hoje, Pero hoy, exclusivamente, exclusivamente, eu vou pedir para você fechar os olhos para você imaginar. voy a pedir que usted cierre tus ojos para que usted pueda imaginar. Levante sua mão direita. Levante su mano derecha. Eu quero que você imagine a sua casa. Yo quiero que usted imagine su casa. Feche seus olhos e imagine a sua casa. Cierra tus ojos, todos con los ojos cerrados. Você Imagina su abre, casa. você abre a porta da sua casa. Usted está abriendo la puerta de su casa. Você entra, Usted está entrando você fecha a porta da sua y usted casa. cierra la puerta de su casa. Você vai para a sala onde você faz as Y refeições. usted va en el comedor donde usted hace sus reflexiones. Eu quero que você imagine sua família Yo aí. quiero que usted imagine su familia ahí. Aqueles que moram com você Los que viven contigo. e aqueles que não moram com Y você, los que no viven contigo. mas você queria eles ali. Pero que usted quería ellos ahí contigo. Talvez seja um cônjuge, Quizás sea su pareja, seu pai, sua mãe, su padre, su madre, seus avós ou seus filhos. sus abuelos o sus hijos. Eu quero que você imagine a mesa cheia. Yo quiero que usted imagine esta mesa llena. E agora você vai aprender Y ahora usted va a aprender a falar no mundo a espiritual, hablar en el mundo a dar espiritual, uma voz de a comando. dar una voz de comando. Diga em nome de Jesus Cristo. Diga, en el nombre de Jesucristo, Eu estabeleço yo establezco
a autoridade do Senhor nessa la casa. autoridad del Señor en esta casa. Eu declaro Yo declaro que a bênção do Senhor que la bendición del Señor está nesse lar. está en este hogar. Eu coloco Yo pongo o sangue do Cordeiro la sangre del Cordero nos umbrais dessa en porta. los umbrales de esta puerta. Eu desautorizo Yo quito la autoridad, todo espírito imundo, todo espíritu inmundo, espírito de depressão, espíritu de depresión, de de enfermidade, enfermedad, de loucura, de locura, espírito de divisão, espíritu de división, de divórcio, de divorcio, divórcio. Saia da minha casa, Sal de mi casa, saia da minha família, sal de mi familia, saia da vida dos meus pais, sal de la vida de mis padres, saia da vida dos meus filhos. sal de la vida de mis hijos. Todo espírito de Todo miséria, espíritu de miseria, espírito de morte, espíritu de muerte, de suicídio, de suicidio, saia daqui. sal de aquí. Você não é bem-vindo. Usted no es bienvenido. A minha casa En mi casa é casa de paz, es una casa de é paz, casa de esperança, es casa de é esperanza, território es territorio do Espírito Santo de del Deus, Espíritu Santo de Dios, com a autoridade que Deus me dá. con la autoridad que Dios me ha dado. Eu levanto Yo me levanto, as muralhas de defesa do yo Senhor levanto las murallas de defensa del Señor em volta da minha casa. alrededor de mi casa. Eu coloco o escudo do Senhor, Yo pongo el escudo del Señor, a armadura de Deus la armadura de Dios sobre os meus filhos, sobre mis hijos, sobre a minha família. sobre mi familia. Nenhum mal me tocará, Ni un mal me tocará, e toda arma y toda arma forjada das trevas, forjada de las em tinieblas, nome de en el Jesus, nombre de Jesús, eu desautorizo, yo quito autoridad, eu abençoo yo bendigo o meu lar mi hogar como território de Deus. como territorio de Dios. Eu abençoo Yo bendigo com abundância e com fartura con abundancia y con o pão sobre a mesa. el pan sobre la mesa. Eu abençoo Yo bendigo essa minha casa esta mi casa e eu declaro y yo declaro que nenhum mal chegará que aqui. ni un mal llegará aquí. Eu retiro Yo retiro todas as setas inflamadas do diabo. todas las saetas inflamadas del diablo. Eu retiro da minha Yo casa retiro de mi casa e eu declaro y yo declaro, e eu creio yo creo que Deus já deu ordem que Dios ya dio orden aos seus anjos a sus ángeles a nosso respeito acerca de nosotros para que vivamos em paz. para que vivamos en paz. Em nome de En el Jesus. nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Amén. E amém. Y amén. Aplauda o Senhor. Jesus. Aplaudan al Señor Jesús. A identidade que Deus te deu La identidad que Dios te ha dado foi algo que custou muito caro. fue algo que le costó mucho. A autoridade que Deus delegou a você La autoridad que Dios te ha dado custou o preço do sangue do seu filho Jesus. costó el precio de la sangre de su Hijo Jesús. Você pode voltar para casa agora Te puede volver a su casa ahora e falar assim: que pregação boa. y decir así, qué predicación buena. E nada mais vai mudar na sua vida. Y nada más va a cambiar en su vida. Mas você pode voltar para sua casa Pero usted puede volver a su casa e falar assim: eu vou crer nessa palavra. y decir así, yo voy a creer en esta palabra. Pega essa palavra, Tome esta palabra, mastiga ela, mastique ella, deixa ela entrar no teu ventre, deje que ella entre en tu vientre, ser absorvida pela tua pele. que sea absorbida por su piel. Ela precisa entrar na tua carne, Ella tiene que entrar en su carne, nos seus ossos, en sus no huesos, seu sangue. en su sangre. Usa essa autoridade. Use esta autoridad. Eu sei que eu falo para alguns militares aqui. Yo sé que estoy hablando a algunos militares aquí. Eles entendem bem a questão da Ellos autoridade. entienden bien la cuestión de la autoridad. Talvez você tenha tido uma autoridade muito ruim na sua vida. Quizás usted tuvo una autoridad muy mala sobre su vida. Um pai ou uma mãe Un padre o una que madre decepcionou e frustrou que te você. decepcionó o te frustró. Mas a autoridade é um presente de Deus. Pero la autoridad es un regalo de Dios. Não para você fazer o mal, No para que usted haga lo que es malo, mas para você estabelecer o bem. sino para establecer el reino. Faça as portas do inferno recuarem. Haga con que las puertas del infierno retrocedan. Dê voz de comando. Dé voz de comando.
Coloca a mão na cabeça do seu filho. Ponga las manos en la cabeza de tu hijo. Abençoa ele. Bendiga a él. Retira as palavras de praga e maldição. Retire las palabras de plaga y maldición. Peça perdão. Pida perdón. Começa de novo. Empieza de nuevo. Junta com a sua esposa, Junte con su señora, com a sua irmã, con su hermana, com o seu amigo. con su amigo. Concorda na terra. Póngase de acuerdo en la Que as tierra coisas vão mudar. y las cosas van a cambiar. Que o céu vai te El favorecer. cielo estará a tu favor. Querido, se você orar, Querido, si usted ora, se você concordar na si terra, usted está de acuerdo en la o tierra, mundo espiritual el mundo espiritual vai conspirar va a conspirar em teu favor. a tu favor. Não joga essa palavra fora. No bote esta palabra. Não seja tímido. No sea tímido. Comunica a tua fé. Comunica tu fe. Jesus, Jesús, ele olha para uma figueira él mira una higuera e ele diz: y dice: nunca mais nasça fruto de ti. nunca más nazca fruto de ti. E ela secou desde a raiz. Y ella secó desde la raíz. Os discípulos ficam impressionados. Los discípulos quedaron asombrados. A figueira que só amaldiçoou La higuera que usted maldijo secou. se secó. Aí Jesus disse: Y Jesús dijo: se a tua fé si tu fe for como um grão de mostarda, es como un grano de mostaza, abra sua mão. abra su mano. Imagine que tem um grão de mostarda. Imagine que hay un grano de mostaza. Ele é pequenininho como a cabeça de um alfinete. Es pequeñinho como la cabeza de un alfiler. Tá aí um grão, não são dois, grão. Está ahí, un grano en su mano, no son dos, un grano. Jesus não fala de tamanho, fala de grão, de espécie. Jesús no está hablando de tamaño, está hablando de un grano, de una especie. Se a tua fé for como um grão de mostarda, Si tu fe es como un grano de mostaza, tá aí na sua mão, está ahí en su mano, fecha o grão de mostarda. cierra tu mano. Fecha. Cierra con el Guarda grano de esse grão mostaza. aí, guarda ele. Guarda este grano ahí. Se a tua fé for como um grão de mostarda, tu dirás, Si tu fe es como un grano de mostaza, usted dirá, tu falarás, usted hablará, você comunicarás, te comunicará, você dá ordem, te dará un orden. até essa montanha, Incluso esta montaña, sai daqui e vai para lá. sal de acá y va para allá. E nada vai ser impossível. Y nada será imposible. Entenda, Entienda. alguém já viu montanha voar? ¿Alguien ya ha visto una montaña, un monte volando? Alguém? ¿Alguien ha visto? Não, sabe por quê? ¿No sabe por qué? Porque isso é impossível. Porque esto es E imposible. é isso que Jesus está ensinando. Y es eso lo que Jesús está enseñando. Se você comunicar no mundo Si espiritual, usted comunica en el mundo espiritual, se você concordar aqui na terra, si usted está de acuerdo aquí en la tierra, Senhor, nós concordamos Señor, estamos de que o acuerdo nosso filho vai voltar. que nuestro hijo volverá. Nós concordamos Estamos de acuerdo que o nosso casamento que nuestro matrimonio vai ser va a transformado ser transformado na bênção do en Senhor. la bendición del Señor. Nós concordamos Estamos de que acuerdo toda miséria vai que sair. toda miseria E saldrá a bênção do Senhor chegará na y nossa la casa. bendición tuya vendrá. Nós concordamos Estamos de que acuerdo o Senhor jamais se afastará de que nós. usted jamás se alejará de Que o nosotros. óleo fresco Que el aceite que fresco desce do trono de Deus que desciende del será trono de sobre Dios nossa vida, será sobre nuestra sobre a vida, nossa história, sobre nuestra sobre historia, a nossa sobre descendência. nuestra descendencia. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Se você concordar na terra, Usted está de acuerdo en la se tu tierra. disser, até o impossível vai acontecer. Incluso lo imposible va a pasar. Até o impossível vai acontecer. Incluso lo imposible va a pasar. Aprende que você tem autoridade. Aprenda que usted tiene autoridad. Deixa essa palavra entrar na sua cabeça, Permita que esta palabra entre en tu cabeza, mas também no seu coração. pero también en su corazón. Use isso Use eso e você vai receber y usted va a recibir respostas impressionantes respuestas impresionantes do mundo espiritual. del mundo espiritual. E você vai falar, Y usted dirá, não é que funciona mesmo? ¿y no es que resulta mismo? Isso é uma chave. Es una llave. A autoridade é uma chave La autoridad es una llave para você vencer o mal. para que usted vence el mal. Amém, queridos? Amén, queridos. Amém? Amén. Amém. Deus abençoe. Que Dios te bendiga. Levanta assim sua mão Levanta así su mano e diga assim: y diga así, pastor, até amanhã. pastor, hasta mañana. Até amanhã. Deus Hasta abençoe. mañana. Que Dios te bendiga. Pastor, pode ir.